Antônio Inácio da Silva, ou simplesmente Moreno, nasceu dia 1º de novembro de 1909 em Tacaratu, Pernambuco. Filho de Manuel Inácio da Silva e Maria Joaquina de Jesus. Antônio, como era conhecido o cangaceiro Moreno, perambulou quase todo o semiárido do sertão nordestino em companhia de seus pais e mais 10 irmãos. Um de seus irmãos, o José Inácio da Silva, vulgo Jacaré, ficaria conhecido como um dos supostos assassinos do coronel Delmiro Gouveia. Tiveram que partir de Tacaratu por causa de um perrengue de seu pai, o Manuel Inácio. Foram todos para Brejo Santo, no Ceará. Em Brejo Santo, ficaram por longas datas, onde Moreno frequentou a escola, porém pouco aprendeu. Já com 16 anos, Moreno volta a morar em Tacaratu, juntamente com sua irmã Maria José. Em Tacaratu, se envolveu numa confusão, tendo que voltar para o Ceará novamente. Com espírito aventureiro, Moreno perambulou por vários municípios do sertão do Cariri, na iminência de se alistar na polícia cearense. Foi para Paraíba, rumo a Cajazeiras, onde foi preso por ser confundido com um cangaceiro. Dias depois, foi liberado e evadiu-se andando a pé por cerca de 5 léguas, até chegar a uma fazenda de propriedade de um cidadão por nome André, comerciante de pele no mercado de Arco Verde, Pernambuco. Moreno se envolveu em mais uma confusão criada por uma mulher chamada Antoninha. Moreno veio agredir a mulher e esfaquear seu marido, levando-o à morte. Teve que fugir novamente. Foi trabalhar em uma fazenda por nome Baixa Verde, na cidade de Sertânia, Pernambuco, propriedade de um médico por nome José Cordeiro, filho do pecuarista João Cordeiro. Em sua trajetória de vida, Moreno andou em quase todas as regiões, do Cariri ao Pajeú, do Araripe à Serra da Borborema, trabalhando duro no que aparecesse. Depois de se envolver em mais uma briga com 2 soldados, Moreno viu seu sonho de ser soldado ir por água abaixo. Chegou a jurar bandeira para ingressar na polícia alagoana e, quando o entrevistaram, ele não tinha os documentos devidos. Ficou no excesso de contingente. Voltou para a região de Santana do Ipanema, em Alagoas, e continuou na dura vida de agricultor sem terra. Moreno ainda se arriscou na tarefa de barbeiro em uma barbearia de Santana do Ipanema. Isso nos finais de semana ou nos dias de feira livre. Um dia, trabalhando na fazenda Boca d'Água, recebeu a visita de alguns homens vestidos diferente do seu normal. E estes eram os cangaceiros Luiz Pedro, Virgínio, Massarico, Fortaleza e Medalha. Os que traziam um bilhete que foi entregue a Moreno para que o fizesse chegar às mãos de um fazendeiro da região. E o rapaz fez de fato o que pediram os cangaceiros, e no dia marcado Moreno levou o dinheiro a Virgínio, que o convidou para um bate-papo regado a café e muita cachaça. Neste bate-papo, Virgínio o convidou para entrar no cangaço, o qual foi aceito imediatamente. Experimentou pela primeira vez a vida no cangaço. Ganhou o armamento pesado de Virgínio e Luiz Pedro. A prova dos 9 foi quando um dos cangaceiros trouxe um coiteiro traidor a Virgínio, que entregou o destino do infeliz ao novato Moreno. Se vira, cabra. Esse é seu. Já sabe o que deve fazer, né? Sim, senhor. Respondeu Moreno, sacando o parabelo e disparando um tiro certeiro no peito do infeliz, que passou desta para pior, ou melhor. Moreno se adaptou com facilidade no cangaço, com muita presteza e ferocidade de guerreiros do sol. Por intermédio de Luiz Pedro, veio a conhecer o rei do cangaço, Lampião. Atuava com muita coragem e lealdade no bando de Virgínio Fortunato, o moderno. Assim como o chefe Virgínio era extremamente cruel, não perdoava suas vítimas.
No tiro, no punhal, na paulada, não importava. Moreno sempre estava disposto a fazer o serviço sujo. Negro de baixa estatura, olhar frio, expressão fechada, esse era o cangaceiro Moreno, que chegou a ser registrado pelas lentes de Benjamin Abraão no ano de 1936. Um fato curioso é que é filmado Moreno dançando com Durvinha, aquela que viria a ser sua mulher depois da morte de Virgínio. O chefe e amigo está por perto, observa tudo, participa da farra sem saber o que estaria por vir. Em 21 de outubro de 1936, na divisa de Pernambuco com a Paraíba, acontece o Fogo do Rejeitado, onde é morto Virgínio Fortunato, que foi ferido por uma pequena volante comandada pelo cabo Pedro Alves, com a presença de Pompeu Aristides. A troca de tiro foi rápida. Moreno, com a ajuda do cangaceiro Serra de Fogo, conseguiu tirar o corpo de Virgínio Fortunato do local, mas pouco tempo depois, o mesmo que já agonizava viria a morrer. Moreno mandou cavar uma cova rasa e enterrou o cangaceiro moderno. Esfacelou seu rosto com o cano do fuzil e escondeu a cova, assumindo a partir daquele momento a chefia do bando, assim como também seguindo as regras do cangaço, ficando com Durvalina, que era a mulher de Virgínio. O bando se reduziu, nem todos aceitaram ficar sobre a batuta do novo chefe. Moreno participou de diversos combates, sempre com êxito. Em março de 1938, Moreno, à frente de alguns poucos cangaceiros, caem em uma emboscada em Alagoas. Nesta são mortos os cangaceiros Ricardo Pontaria, o Zé Velho, e Cícero Garrinchinha, o Catingueira. Em abril de 1938, Lampião fez uma proposta para Moreno. Lhe daria 50 contos de réis se ele matasse seu ex-coiteiro, Antônio da Pissarra. Moreno aceitou a proposta e seguiu em direção à terra do Ceará. No caminho cometeu todo tipo de crime, usando sempre requintes de crueldade. Antônio da Pissarra, ao saber do intento de Moreno, também passou a persegui-lo, porém, com a morte de Lampião em julho de 1938, não havia mais razão para Moreno matar Antônio da Pissarra. Ele sofria grande repressão por parte de Antônio da Pissarra e da polícia. Mandou um recado para Antônio dizendo que não iria mais o perseguir e iria embora, que não tocaria mais naquele assunto. E assim ele fez. Vale a pena lembrar que em 3 de janeiro de 1938, Durvinha e Moreno tiveram um filho, Inácio Carvalho de Oliveira, o Inacinho. Devido à terrível vida que viviam no cangaço, tiveram que dar o filho, e o escolhido foi o padre Frederico Araújo, da cidade de Tacaratu, Pernambuco. O cangaço chegava ao fim. Cangaceiros se entregavam, traíam uns aos outros, eram mortos ou presos. Em 1940, Moreno segue com Durvinha em direção a terras de Minas Gerais. Lá, recomeça uma nova vida, mudando de nome, deixando o passado para trás. Antônio Inácio da Silva, o Moreno, passa a se chamar José Antônio Souto. Durvinha, a Durvalina, passa a se chamar Jovina Maria da Conceição. Uma nova vida oculta. Tiveram filhos e netos. Já idosos, decidiram contar o passado. Os filhos souberam do outro irmão, Inacinho, e as histórias que carregavam aqueles que foram cangaceiros de Lampião, o rei do cangaço. Deram diversas entrevistas. Moreno teve que se acostumar ao saber que Durvinha nunca deixou de amar Virgínio Fortunato, o moderno. Ela mesma não cansava de repetir, como podemos ver nessa entrevista. E a senhora amou o seu Moreno? Se eu amei. Assim, mais ou menos. Obrigado. Eu amava era o Virgínio. E amo ele até hoje.
Eu rezo para ele ser muito feliz. Mesmo assim, sempre mostrava saudades do antigo amigo, apesar de haver uma teoria que Moreno teria, no meio do fogo do rejeitado, atirado e matado de propósito Virgínio Fortunato para ficar com a chefia do bando e com Durvinha. Tese esta que nunca se sustentou e não temos evidências nenhuma para fundamentá-la. Moreno nunca deixou de assumir seus atos. Falava sem nenhum remorso que matou mais de 20 pessoas, como podemos ver novamente nessa entrevista. José Antônio Souto, no sertão, era moreno que nunca levou um tiro e, pelas contas, derrubou mais de 20 homens. Entre a polícia e 5 paisanos, 21. Aquele sertanejo, conhecedor dos sofrimentos das caatingas do sertão nordestino, conseguiria envelhecer ao lado do seu grande amor. Durvinha viria a morrer em 28 de junho de 2008. Já Moreno faleceu em Belo Horizonte no dia 6 de setembro de 2010, quando tinha 100 anos de idade.